Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à Igreja Cristã Evangélica de Natal. Eu sou o Cássio, pastor da igreja, e você é nosso convidado para dedicar essa próxima hora a adorar o Senhor Jesus Cristo. Adorar mesmo, separar a hora para que o nosso coração, o meu e o seu, seja voltado ao Senhor de toda a terra, para render louvores a Ele, porque Ele é digno. Quero te convidar a ler um texto da Sagrada Escritura que se encontra em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 em diante. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e o primeiro capítulo desse primeiro livro, a partir do versículo 18, Mateus nos diz as seguintes palavras: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E Mateus registra as palavras do profeta aqui. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mateus explica o que quer dizer. E quer dizer Deus conosco. Só até aqui. Depois a história continua. Animo você a continuar lendo o Evangelho de Mateus sobre o Senhor Jesus Cristo. O fato é que Jesus se chama Jesus Cristo, esse nome foi escolhido por Deus. E diz o texto de Mateus que ele se chamará Jesus, porque esse homem iria salvar, como salvou, o seu povo dos pecados deles. Eu fui salvo pelo Senhor Jesus. Jesus significa Deus é salvação. Eu fui salvo por Jesus Cristo e agora Deus é minha salvação. O próprio Jesus cumpriu a profecia dizendo que o Emanuel seria o filho da Virgem. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o próprio Deus se encarnou entre os homens. Deus esteve conosco, porque Jesus Cristo encarnou entre os homens. E esse Deus que ficou encarnado entre os homens, e eu disse isso uma vez por todas, esse Deus é a nossa salvação. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo dia 6 de abril de 2014. Já tem 7 anos e eu não tenho nenhuma coisa do que reclamar desse Deus chamado Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E eu creio que você também, que é crente em Cristo Jesus, não se arrepende jamais. Ele é bom, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso, nós temos muito louvores para adorar o nome dele. Mas antes eu queria orar contigo. Vamos orar? Um pouquinho, feche os seus olhos, medite no Senhor, pense nele agora, entregue os seus pensamentos a ele. Falemos com o nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o teu nome com todas as nossas forças. Bendito seja o Senhor. Fazemos questão de sempre louvar o teu nome por meio das orações, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, é a nossa paz. Nesse momento que separamos esse tempo para louvar o Senhor, nós queremos dizer para o Senhor: receba a nossa adoração como fruto de um verdadeiro louvor, de uma verdadeira transformação.
E desde já, Pai, nós queremos te pedir também que o Senhor fale conosco profundamente. Fale conosco, Senhor, e muda o nosso ser, para que a gente consiga ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oh, aleluia! Que coisa boa, Pai. Louvamos o teu nome, no nome do próprio Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Louve o nome dele. Louve mesmo, solte a sua voz, cante mesmo, onde quer que você esteja. Vamos tirar esse tempinho para fazer isso. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 95, versículos do 1 ao 3. Graça e paz, amada igreja. Convido vocês a, nesse momento, exaltar o nome do nosso Senhor. Cantar ao Senhor com júbilo, que é o rochedo da nossa salvação. Amém? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
Amém. Aleluia, graças a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Grande é o nosso Deus. Domina sobre todas as coisas, é digno de receber louvor. Que alegria. Quero te convidar agora a dedicar um tempinho um pouquinho maior para meditar mais profundamente na palavra de Deus. Na semana passada, quando nós meditamos sobre o fato de Jesus Cristo enviar os seus discípulos para que eles abençoem o mundo, e isso tem a ver comigo, isso tem a ver contigo. Jesus, como nós somos discípulos dele, Jesus nos envia para abençoar o mundo. E aí surge a pergunta: como que nós vamos abençoar o mundo? Como que eu abençoo o mundo? O começo da resposta nós vamos começar a ver hoje, se Deus assim nos permitir. Para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35. Um texto muito conhecido, muito usado nos congressos de missões, mas ele não tem a ver só com as conferências missionárias, esse texto tem a ver com a minha vida, com a sua vida.
tem a ver com como funciona o meu dia a dia e como funciona o seu dia a dia. Esse é um desafio bom. Vamos ler a palavra de Deus e depois a gente pensa nas palavras que estão escritas na Sagrada Escritura. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Nós vamos ler só até aqui. Deus abençoe a meditação da sua palavra. Esse texto é bem conhecido. Outro texto bem conhecido também é o que se encontra no final do livro de Mateus. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Aquele texto é conhecido como a Grande Comissão. Lá, Jesus estava mandando os discípulos irem e fazerem discípulos de todas as nações. Ora, eles eram discípulos e Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. Daí a nossa frase: discípulos que fazem discípulos. Somos nós. Nós somos discípulos que precisamos também fazer outros discípulos. Na semana passada nós vimos muito de perto que Jesus Cristo nos enviou, todos os seus discípulos, com o Espírito Santo para abençoar o mundo. E aí a pergunta é: como que se abençoa o mundo? A resposta mais importante de todas é que a maior bênção que a gente pode dar ao mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. A maior bênção é o Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer abençoar o mundo, abençoe com o Evangelho de Cristo Jesus. Começa por aí. E você abençoará de fato e de verdade as pessoas à sua volta. O Evangelho é a maior bênção. E Jesus respirava o Evangelho. Ele era o próprio Evangelho. Ele viveu o Evangelho. Ele morreu porque a morte dele era o Evangelho. A ressurreição e a sua ascensão ao Pai, o envio da igreja para proclamar esse Evangelho pelo mundo. E agora é meu dever e seu dever abençoar o mundo. Como? Primeiro, e mais importante de tudo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Esse texto mostra para nós princípios que norteavam a vida de Jesus e nós, como seguidores de Jesus, precisamos ter estes mesmos princípios incrustados na nossa alma, na nossa vida, de uma maneira que esses princípios não passem despercebidos de qualquer pessoa. Quais são estes princípios para governar a nossa vida? Para que a gente abençoe o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro deles é o envolvimento. Jesus se envolvia com as pessoas. Jesus se envolvia de verdade com as pessoas. Note, no versículo 35 do livro que lemos, de Mateus capítulo 9, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de
doenças e enfermidades. Jesus Cristo se envolvia com as pessoas, com a comunidade, com as cidades, com as aldeias. Você e eu precisamos nos envolver também. Quero pedir que você olhe mais de perto o versículo 35. Diz o texto que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Percorrer é o verbo principal nesse versículo. E enquanto ele andava pelas cidades, ele fazia as outras coisas que o versículo diz que ele fazia. O fato é que Jesus andava no meio do povo. Ele fazia questão de ser conhecido, fazia questão de conhecer novas pessoas, fazia questão de se mostrar no sentido de estar disponível. Eu estou aqui disponível, você pode vir até mim, eu vou conversar com você. Ele fazia questão de comer com as pessoas. Ele fazia questão de curar, de colocar a mão. Se fosse um leproso, ninguém chegava perto. Jesus chegava perto e encostava a mão e falava: Eu te curo, eu quero te curar. Se um judeu saía de Jerusalém para ir para Galiléia ao norte, ele não passava em Samaria, ele dava a volta. Jesus não, Jesus passava literalmente pela cidade de Samaria porque tinha gente lá. Gente, pessoas. Se a igreja não existir em função das pessoas, alguma coisa está faltando. O princípio do envolvimento ficou para trás. E isso não pode acontecer. Jesus vivia com esse princípio em mente sempre. Nós, como seguidores de Cristo, precisamos nos envolver com as pessoas. Em tempo de pandemia, eu reconheço, é mais difícil fazer isso. Não dá para sair percorrendo a cidade em busca de pessoas para auxiliar de qualquer forma possível que seja. Eu lembro que quando eu cheguei no ano passado aqui em Natal, tinha um planejamento de como que eu iria conhecer a cidade, assim, assado, e aí cheguei no final de janeiro, veio fevereiro, quando chegou em março, tudo fechado, ninguém sai de casa. Eu não podia mais seguir o meu planejamento. Pandemia tem suas dificuldades, eu reconheço. Mas a pergunta que fica para nós é que o envolvimento não é frustrado pela pandemia. Pelo contrário, se a gente quiser, a gente dá um jeito de se envolver com as pessoas. Nem que a gente faça visita, mas fique de longe, nem entre na casa, mesmo que a gente use o celular, a internet de outras formas, a gente consegue se envolver. A pergunta que fica para mim e fica para você também é: qual é o nosso nível de envolvimento, o nosso desejo de se envolver com novas pessoas, de querer abençoar novas pessoas, querer conhecer e querer ser conhecido por pessoas que não fazem parte do nosso grupo até agora? Qual tem sido o seu nível de envolvimento? Jesus andava pelas cidades porque o nível de envolvimento dele era o máximo, ele queria se envolver com as pessoas. E quando ele se envolvia com as pessoas, ele fazia, de acordo com esse texto aqui, pelo menos três coisas. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Basicamente, Jesus está se envolvendo com todas as necessidades das pessoas. Se estamos dentro da sinagoga, ele ensina didaticamente. Se estamos fora da sinagoga, estamos nas ruas, ele anunciava como quem tem autoridade. E se existia alguém precisando de alguma coisa que seja, Jesus providenciava alimento, cura, todas as coisas. O nível de envolvimento de Jesus não só era o máximo possível no que diz respeito à intensidade, como também abrangia toda a vida das pessoas, todas as áreas das necessidades das pessoas, da qual a principal delas era que elas viessem a conhecer a sua própria pessoa, o próprio Jesus Cristo. Nós precisamos aprender, meus queridos, que o nosso principal ministério
é se envolver com gente. Esse é o princípio, é o primeiro princípio desse texto aqui. Tem que ter a ver com gente o nosso trabalho. Tem que abençoar as pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. E ele precisa impactar toda a vida daquelas pessoas com quem nós nos envolvemos. Pessoas são mais importantes do que coisas. Esse é o primeiro princípio, o princípio do envolvimento. O segundo princípio é o princípio da compaixão. Jesus Cristo tinha compaixão das pessoas. Note, presta atenção no versículo de número 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhava para aquelas pessoas e ele sabia que ele próprio ainda não era o Senhor e Salvador da vida delas. E ele se sentia profundamente triste, ele se colocava no lugar das pessoas, ele tinha compaixão daquelas pessoas. Pessoas que corriam atrás do próprio rabo, correndo atrás, buscando objetivos de vida que não dão em nada, juntando tesouros que não serão aproveitados para a eternidade. Jesus olha para essas pessoas e sente compaixão delas. Essa compaixão leva a ele praticar os dois próximos princípios. Mas o fato é que nesse ponto, eu e você precisamos aprender a ter compaixão das pessoas como Jesus tinha. Vamos pensar em um ponto da nossa vida. Se você é crente em Cristo Jesus, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e tem vivido há tempos com Ele, desenvolvendo um relacionamento, você sabe, não é que você acha, que você pensa, mas você sabe, literalmente, você tem percebido por experiência própria que Jesus Cristo é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele cuida delas. Ninguém arrebata as ovelhas de Jesus da mão dele. Ele as protege com todas as suas forças e não existe ninguém, nem mesmo o próprio Satanás, consegue tirar das mãos de Jesus alguma ovelha dele. Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor das nossas vidas e nada nos falta. Ainda que as coisas exteriores estejam ruins, nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, ele nos leva a águas tranquilas para nos refrescarmos, momentos alegres da nossa vida, em que a gente rende louvores ao Senhor, porque Ele é o dono de toda a bênção. Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte e parece que a gente vai morrer de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta mágoa ou de qualquer outra coisa, ali está com a gente o bom pastor cuidando da sua ovelha. E só o fato de tudo em volta estar desmoronando, mas Jesus Cristo estar conosco, a nossa alma está em paz, nós vamos continuar andando, atravessar esse vale e nos regozijarmos em águas tranquilas um pouco mais para frente. Você sabe dessas coisas, você tem experimentado o cuidado de Deus. Agora faça um pequeno exercício de olhar para uma pessoa, imaginar uma pessoa que você conhece. Ou então faça como Jesus e olhe para as multidões que não tem pastor, não tem isso que você tem percebido desde o dia em que entregou sua vida a Jesus. Pessoas estão exaustas e aflitas, mesmo que não percebam isso, porque vivem sem um pastor para conduzi-las, cada um correndo para um lado, sem saber o que fazer, entregue aos seus próprios vícios, entregue às suas próprias vontades, entregue às filosofias mundanas por aí. Essa gente precisa de pastor e não tem. Nós precisamos nos compadecer dessas pessoas. Jesus se compadecia. Mais outra pergunta. Qual é o seu nível de compaixão com essas pessoas?
Como que você tem sido compassivo com essas pessoas que não têm Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas? Jesus tinha compaixão. Nós somos animados hoje a prestar atenção nessas pessoas. Essas pessoas existem. Elas estão ao nosso redor. E ainda não tem pastor. Ainda não tem pastor. A compaixão é o segundo princípio que tiramos desse texto aqui. O terceiro deles é uma consequência natural à compaixão. É a oração. O primeiro, nós nos envolvemos, e quando nós nos envolvemos, nós percebemos que as pessoas não têm pastor. Então nós nos compadecemos das pessoas. E quando nós nos compadecemos, os nossos joelhos se dobram e nós oramos a Deus. A oração é o terceiro princípio. Crente ora, meus irmãos. Crente que é crente ora muito. Jesus Cristo salvou a minha vida, a sua vida. Se a gente fosse passar o tempo necessário somente agradecendo o que ele fez por nós, nós já oraríamos horas por dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Crente ora. Se você é recém-convertido ou nunca desenvolveu uma vida de oração que seja profunda, ou que você simplesmente não esteja satisfeito com a sua vida de oração, esse é um exercício que se constrói. Quanto mais nós conversamos com Deus, quanto mais nós oramos, mais nós queremos orar, mais nós queremos falar com o nosso Senhor. Ore, ore mesmo. E pensando nesse ponto aqui, da oração de Jesus Cristo, e Jesus aqui ensinando os seus discípulos a orarem, nós queremos aprender com Jesus. Ele diz assim, versículo 37, a seara, na verdade, é muito grande, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A ideia aqui é que é muita gente que não tem pastor. E as pessoas que têm pastor são minoria. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não é difícil de notar isso. Pensa em Natal. Natal é uma cidade com bastantes igrejas. Mas ainda assim parece que é muita gente para se pregar o evangelho ainda. Muita gente que são como ovelhas que não têm pastor. A seara é muito grande, palavras de Jesus, e os trabalhadores são poucos. Então o que tem que fazer? Peçam ao Senhor, então, ao Senhor da seara, para ele mandar mais trabalhadores para a sua seara. Discípulos formam discípulos. Se a gente quer mais trabalhadores, a gente precisa de mais discípulos. Nós, então, precisamos fazer mais discípulos. E para isso precisa de oração, meus irmãos. Para isso precisa pedir ao Senhor da seara, Senhor, manda gente para trabalhar, salva mais pessoas para agregar a tua igreja e mais discípulos sejam feitos ao redor de Natal e das cidades em volta de Natal. Oração por conversão de pessoas. John Knox, reformador na Escócia e na Inglaterra, ele fez uma oração que ficou famosa até os dias de hoje. Ele dizia, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro, senão eu vou morrer, dá-me a Escócia. George Whitefield, que foi pregador do Evangelho na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele dizia, Senhor, dá-me mais almas, senão tira a minha própria, pode me levar, mas dá-me mais almas. Ou a gente não precisa ir muito longe, o próprio apóstolo Paulo dizendo aos romanos, Senhor, eu mesmo queria ser considerado maldito se eu pudesse salvar os meus compatriotas de Israel. Precisamos que a compaixão nos leve à oração desse nível. Senhor, salva mais gente, manda mais trabalhadores. E quando a gente ora, Senhor, manda mais trabalhadores, a ideia é que nós sejamos o primeiro da fila. Senhor, manda mais trabalhadores para salvar a cidade de Natal e eu quero ser o primeiro a ser usado pelo Senhor. Manda mais trabalhadores e eu quero trabalhar, pegar firme na tua obra.
Eu quero colocar a mão no arado e não olhar para trás mais. Quero trabalhar muito pelo Senhor. Quero me compadecer das pessoas e me envolver com elas. Oração, meus irmãos. Nós precisamos desenvolver esse nível de vida de oração. Gente que conhece Deus de perto. Gente como eu e você, conhecendo Deus de perto. Vamos abençoar o mundo com o Evangelho de Cristo Jesus. O terceiro princípio nos leva, então, a pensar no quarto princípio. Nós nos envolvemos como Jesus com as pessoas. Nós percebemos que elas não têm pastor, então nós nos compadecemos dela. E a compaixão nos leva a dobrar os joelhos e a orar profundamente por cada uma delas. E quando a gente ora, Senhor, manda mais trabalhadores para a sua seara, surge então o quarto princípio na nossa frente e nós percebemos que precisamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a tempo, fora de tempo, com oportunidade ou criando as nossas próprias oportunidades. Pregação do Evangelho. Jesus Cristo fazia isso, meus irmãos. Jesus Cristo fazia isso. E ele não só fazia isso, como ele ordenou aos discípulos dele que pregassem o Evangelho. O capítulo 10, por mais que seja outro capítulo, ele é a continuação do capítulo 9, obviamente. E Jesus disse: roguem, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. E aí começa o capítulo 10. Tendo então chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí tem a lista dos 12 nomes aqui, e no versículo 5, como nós lemos, diz que a estes 12 Jesus enviou dando as seguintes instruções e eles foram. Eles foram por Israel pregar o Evangelho. Esse Evangelho é a principal bênção da igreja. A pregação do Evangelho é a maior tarefa que a igreja tem. O envolvimento com as pessoas de forma sincera, que gera compaixão no nosso coração, que nos faz orar, que nos leva à oração pelas outras pessoas. Quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor, orando para que alguém seja salvo, nós nos sentimos impelidos a fazer alguma coisa para que ela conheça o Evangelho. Ela precisa conhecer o Evangelho e eu não posso esperar que outra pessoa pregue. Eu mesmo vou lá e vou pregar o Evangelho. Isso acontecia com Jesus. Jesus envia os discípulos e desde cedo eles começam a praticar a pregação do Evangelho. E é interessante notar, meus irmãos, no versículo 10 e também no texto de Marcos, no capítulo 16, quando Jesus envia lá em Marcos definitivamente os discípulos, ele disse que alguns sinais acompanhariam aqueles que tivessem fé, ou seja, aqueles discípulos que pela fé pregavam o Evangelho. Aqui no texto do capítulo 10 diz que Jesus deu autoridade para os discípulos sobre demônios e também sobre doenças. Eles tinham a oportunidade, o poder, a autoridade de expulsar um demônio. E se orassem, de curar uma enfermidade. No texto de Mateus 28, que já foi citado, Jesus diz que toda a autoridade foi dada a ele e por causa disso os discípulos poderiam ir com confiança, porque o próprio Jesus estaria com eles. A pregação do Evangelho é algo vivo, é algo que impacta toda a vida daquele que ouve. Se a pessoa tem fome, ela recebe uma cesta básica, um alimento, e recebe o alimento espiritual com a pregação do Evangelho. Assim, em todas as áreas da vida. Se a pessoa está doente, ela recebe cuidados médicos, orações para que Deus a cure sobrenaturalmente e recebe a pregação do Evangelho.
A pregação do Evangelho é sempre a maior bênção que a igreja tem. Afinal de contas, o Evangelho e a crença em Cristo Jesus no Evangelho é aquele elemento da vida que vai durar por toda a eternidade. As outras coisas, não, as outras coisas vão ficar por aqui. Mas a pregação do Evangelho que gera frutos para a vida eterna. Como que se abençoa o mundo? Como que você vai abençoar o mundo? Você já sabe que foi enviado por Deus para abençoar o mundo. Como que você vai abençoar o mundo? Você vai pregar o Evangelho. E dependendo de cada pessoa, Deus vai dar dons diferentes para a pregação do Evangelho acontecer em lugares diferentes da cidade. Algumas pessoas que eu tenho no meu círculo de amizade, eu poderei pregar o Evangelho. Mas eu não conheço as pessoas que você conhece, pelo menos não todas. Então você prega para eles. E assim nós vamos ampliando o conhecimento de Jesus Cristo na nossa cidade, na nossa família, entre os nossos amigos. Você vai abençoar o mundo, meu querido. E você vai abençoar o mundo com o Evangelho, a nossa maior bênção. Quero te fazer esse lembrete em forma de desafio, um resumo em forma de desafio. Envolvimento, compaixão, oração e pregação da palavra precisam andar juntas na sua vida. Se envolver com pessoas, orar por elas caso elas não tenham Jesus Cristo. Orar por elas e com elas e compartilhar o Evangelho com elas. Meus irmãos, existem lugares que a gente não vai conseguir ir, mas ainda assim nós temos certa responsabilidade na pregação do Evangelho nesses lugares. Uma coisa que me comoveu o coração há tempos atrás foi saber que na Tailândia, menos de 2% da população tailandesa são cristãos. E quando se diz cristãos, quer-se dizer cristãos de todo tipo. Os que são católicos, os que são protestantes, os que são assim, os que são assado. Isso pesou meu coração. Alguém precisa pregar o evangelho lá. A gente precisa orar por isso. A gente precisa se envolver com missionários que estejam lá. A gente precisa se compadecer desse povo, desses mais de 98% da população tailandesa. A gente precisa orar por eles, a gente precisa dar um jeito de que o evangelho seja pregado lá. Aqui, do lado, na Venezuela, um pouco mais de 10% da população venezuelana é protestante, é crente em Cristo Jesus. Pouco mais de 10% de um país. No Uruguai, um pouco menos de 10%. Alguém precisa se envolver com esse povo. Alguém precisa orar por esse povo, ter compaixão deles. Alguém precisa pregar o evangelho para essa gente. Aqui em Natal, quantas pessoas não são crentes em Cristo Jesus? Na sua própria família, quantas pessoas não são crentes em Cristo Jesus? Alguém precisa pregar, alguém vai ter que pregar algum dia. A gente não vai conseguir abraçar o mundo, mas eu espero que eu e você, de mãos dadas, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para abençoar o mundo com o Evangelho de Cristo Jesus. Para que as pessoas conheçam o bom pastor e se unam a ele pela fé. Para que as pessoas consigam olhar para Jesus e descansar nele. Eu e você vamos juntar nossas forças, juntar nossos dons, juntar nosso dinheiro, juntar o nosso tempo para o Evangelho se fazer conhecido nesses lugares.
Nada me tira da mente que a palavra de Deus é verdade quando ela diz que os responsáveis sobre isso são os discípulos de Cristo Jesus. Você e eu somos discípulos de Jesus Cristo, a responsabilidade é nossa. Eu citei Paulo, eu citei John Knox, eu citei George Whitefield, mas esses homens já morreram. Agora é com a gente, é nossa geração agora. Sou eu e você. Não importa se as pessoas vão escrever livros sobre nós, não importa isso. Importa que conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Importam que sejam abençoados com o Evangelho que nós recebemos de forma graciosa por Jesus Cristo ter morrido por nós. E como conclusão desse tempinho juntos que tivemos, recapitulando em forma de desafio, envolvimento, envolva-se com os que estão à sua volta. Procure ser conhecido no sentido de fazer amizades, no sentido de criar novos relacionamentos. E procure conhecer as pessoas, as suas histórias, os seus desafios. Ouça, faça perguntas. Faça isso hoje, faça amanhã, faça sempre, faça disso um princípio da sua vida, como era na vida do nosso Mestre Jesus Cristo. Envolvimento, compaixão. Quando você ouvir as histórias das pessoas, quando você estiver compartilhando as suas histórias, seja compassivo, se coloque no lugar da pessoa. Perceba o tamanho da dor da pessoa. Muitas vezes a dor da pessoa vai extrapolar a nossa capacidade de percepção, mas ainda assim chore com aquela pessoa. Seja compassivo, entenda a dor do outro, se coloque no lugar dele. Um exemplo simples de como podemos fazer isso na nossa sociedade, no nosso tempo, é a quantidade de pessoas que estão falecendo por coronavírus, por Covid-19 ou por outros vírus e doenças. Ligue, faça-se presente, ouça, fale, ore. E já que falamos em oração, é o nosso terceiro desafio. Ah, meu irmão, ore muito, muito mesmo. Gaste tempo ao acordar, gaste tempo ao se deitar. Passe o dia pensando com Deus nas situações do seu dia. Crie, desenvolva, começa aos pouquinhos, mas desenvolva um relacionamento de diálogo com Deus por meio de Jesus Cristo. Aumente o seu tempo de oração. Aumente o seu tempo de oração orando por outras pessoas, pelo sofrimento de outras pessoas, pela conversão de outras pessoas. E por fim, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Vamos juntos pregar o Evangelho. De dupla é mais fácil, de trio é mais fácil. Mas nos seus relacionamentos individuais, prega o Evangelho também. Há tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Seja uma oportunidade que apareceu para você ou que você tenha criado, prega o Evangelho. Pense nesse momento uma pessoa que você já desenvolveu certo relacionamento. Decida pregar o Evangelho para essa pessoa. Compartilhar, olha, Jesus mudou a minha vida, eu quero compartilhar porque Ele pode fazer a mesma coisa na sua vida. Envolva-se com os projetos missionários da sua igreja. Seja você mesmo um missionário com o seu tempo, com o seu bolso, com a sua vida, com as suas palavras. Tem muita coisa que a gente pode e deve fazer. Jesus Cristo fazia todas elas e nós, como os discípulos de Jesus, queremos imitá-las, todas elas também. Envolvimento, compaixão, oração e pregação do Evangelho. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor? E o Senhor, nosso Deus, deseja que você fale para Ele agora, nesse momento. Ele está te ouvindo. Curve sua cabeça e fale com Ele agora, você mesmo, com suas palavras, enquanto eu também dirijo o nosso tempo de oração. Senhor,
nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, que é boa, que nos alimenta, que nos transforma e que nos impulsiona, nos empurra para andar no caminho que nós temos que andar de um jeito tão alegre, tão gracioso, tão bom, que quando a gente abre a tua palavra e lê, a gente se sente impactado pelo Senhor. Eu te peço, Senhor, que a mesma coisa que o Senhor tem feito no meu coração também comece a fazer e ainda faça muito mais no coração dos meus irmãos. E todos juntos, nós todos, queremos como igreja pedir ao Senhor, Pai, nos dê coragem, nos dê coragem, nos dê ousadia para deixar algumas coisas de lado e nos envolvermos com as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a nos colocar no lugar das pessoas também, a sermos compassivos. Nos ajuda, Senhor, a, a não ficarmos somente nesse tempo de oração aqui, mas daqui a pouco continuarmos orando e orando ao Senhor. E durante os dias tirarmos tempos profundos de oração com o Senhor. Nos ajude nisso. E ainda, Senhor, a coragem se mostre muito grande na nossa pregação do Evangelho e no nosso envolvimento com a obra missionária, com a obra evangelística aqui em Natal e por todo o mundo. Pedindo essas coisas, nós estamos certos de que o Senhor nos ouvirá por meio de Cristo Jesus. E nós desde já te agradecemos. Muito, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que alegria foi ter a tua presença até esse momento para meditarmos juntos na palavra do Senhor, cantarmos louvores. É um privilégio para nós que tenhamos esse contato, mesmo que não seja tão bom quanto presencialmente, mas ainda assim é um prazer muito, muito grande. Sempre que Deus está presente, nós nos alegramos. E eu espero de verdade que essa semana seja uma semana muito abençoada na sua vida e muito abençoadora, tanto entre os seus familiares quanto em todos os outros que te conhecem. Que Deus esteja contigo, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo seja comigo, seja contigo, hoje, amanhã, por toda a semana, por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.